No silêncio de uma madrugada nos meados do século XVIII, uma jovem, frágil de corpo mas poderosa em espírito, foi arrebatada além do véu do tempo. Suas palavras, ungidas pelo Espírito Santo, ecoam através dos séculos como um clarão divino, iluminando os eventos finais da história terrestre com uma precisão que causa temor reverente e desperta a alma adormecida. Suas visões sobre os eventos finais não eram meras especulações teológicas, mas revelações diretas do trono de Deus. Ela descrevia com detalhes impressionantes o que seus olhos espirituais contemplavam: cenários futuros, conflitos cósmicos e o desenrolar final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Cada palavra era gravada em sua mente com clareza cristalina, cada imagem preservada com precisão divina. A importância profética de Ellen White não reside apenas em suas predições, mas na forma como ela conecta os eventos finais com os princípios eternos da Palavra de Deus. Suas visões complementam e amplificam as profecias bíblicas, especialmente as de Daniel e Apocalipse, fornecendo detalhes que ajudam o povo de Deus a compreender os tempos em que vivemos e os que estão por vir. Em uma de suas visões mais impactantes sobre a crise final, Ellen White declarou: "Vi que estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Uma crise está diante de nós tal qual o mundo nunca experimentou." Testemunhos para a Igreja, volume 9. Suas palavras ressoam com urgência profética, alertando-nos de que os eventos finais da história terrestre não são apenas inevitáveis, mas iminentes. A profetisa descreveu com detalhes vívidos o período de angústia que precederia a segunda vinda de Cristo. Em suas próprias palavras: "Quando Cristo cessar sua intercessão no santuário, derramar-se-á a ira não misturada com misericórdia sobre os impenitentes. Mas quando Jesus se levantar e deixar o lugar de sua intercessão, então será pronunciada a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se." O Grande Conflito, capítulo 39. Esta declaração marca o fechamento da porta da graça, um momento de finalidade eterna que Ellen White contemplou em visão. Ela viu que após este decreto divino, não haveria mais oportunidade de arrependimento. A decisão de cada alma já teria sido tomada, e o destino eterno de cada pessoa estaria selado para sempre. A profetisa descreveu os sinais que precederiam este momento crítico: os elementos da natureza, terremotos, tempestades marítimas e terrestres, não mais reconhecerão os limites impostos pelo infinito Deus. O mundo está sendo agitado pela cólera de Satanás. Testemunhos para a Igreja, volume 8. Suas palavras ecoam as profecias de Jesus em Mateus 24, onde o Salvador alertou sobre terremotos, fomes e pestilências como sinais de sua vinda. Em uma visão particularmente detalhada, Ellen White contemplou a perseguição do povo de Deus nos últimos dias. Ela declarou: "Vi que quando o decreto sair e a marca for imposta, o povo de Deus se retirará das cidades e se reunirá em grupos, vivendo nos lugares mais solitários. Seus filhos lhes perguntarão: Mãe, o que significa tudo isso? Por que saímos da cidade e viemos para este lugar solitário?" A mãe responderá: "Meu filho, Deus deu um decreto para que todos os que não receberem a marca da besta na testa ou na mão não possam comprar nem vender. Nós preferimos vir para este lugar a receber aquela marca terrível." Primeiros Escritos. Esta visão revela a realidade sombria da marca da besta, um tema que permeia as profecias do Apocalipse 13. Ellen White viu que este seria um tempo de prova suprema para o povo de Deus, quando a fidelidade custaria tudo o que possuem neste mundo. A profetisa descreveu com detalhes comoventes o cuidado divino por seu povo durante este período. Anjos de Deus estarão ao redor dos fiéis, e suas necessidades serão supridas. Mas os ímpios sofrerão fome e sede. Vi que alguns do povo de Deus eram gordos e outros magros. Vi que aqueles que tinham se privado e sido temperantes em comer, beber e trabalhar para a causa da verdade, seriam recompensados sendo preservados vivos, enquanto os que foram egoístas e cuidaram só de si mesmos, seriam deixados para morrer. Primeiros Escritos. Esta revelação enfatiza a importância da temperança e do cuidado com o corpo, o templo do Espírito Santo, como preparação para os tempos finais. Ellen White consistentemente ensinou que a reforma de saúde não era apenas uma questão física, mas parte essencial da preparação espiritual para encontrar Cristo. Em suas visões sobre o tempo de angústia, Ellen White contemplou cenas que tocaram profundamente seu coração. Ela relatou: "Vi que alguns, com fé forte e gritos de angústia, rogavam a Deus. Seus rostos estavam pálidos e marcados pela ansiedade interior, em evidência da luta que sustentavam.
Havia em suas testas uma firmeza que expressava sua fé, e ainda que suas faces estivessem contraídas e pálidas, havia nelas o selo da solenidade celestial, primeiros escritos. A profetisa descreveu este período como um tempo em que o povo de Deus clamaria dia e noite por livramento, assim como Jacó lutou com o anjo. Seria uma experiência de purificação final, onde cada vestígio de pecado seria removido do coração dos fiéis através do poder transformador do Espírito Santo. Ellen White viu também a gloriosa libertação do povo de Deus. Em uma de suas descrições mais comoventes, ela relatou: quando a voz de Deus se fizer ouvir do seu santo templo, a multidão cativa será libertada. Uma grande vitória será ganha pelo povo de Deus bem antes da vinda de Cristo. A igreja militante logo se tornará a igreja triunfante. Testemunhos para a Igreja, volume 7. A profetisa contemplou em visão o próprio retorno de Jesus Cristo. Suas palavras pintam um quadro majestoso e aterrorizante ao mesmo tempo. Logo nossos olhos foram dirigidos ao leste, onde apareceu uma pequena nuvem negra, do tamanho de metade da mão de um homem. Todos nós sabíamos que era o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio contemplamos como ela se aproximava da terra, tornando-se mais luminosa e mais gloriosa, até que se converteu numa grande nuvem branca. A parte inferior parecia fogo, um arco-íris estava sobre ela, ao redor da qual havia 10 milhares de santos anjos cantando um cântico gloriosíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem, primeiros escritos. Esta descrição ecoa as palavras do próprio Jesus em Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ellen White descreveu o terror dos ímpios neste momento supremo. Os ímpios então nos odiam por nossa felicidade e correram furiosos para lançar mão de nós a fim de meter-nos na prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram prostrados. Então souberam que Deus nos amava, pois nos havia livrado de suas mãos. Primeiros escritos. A profetisa contemplou também a ressurreição dos justos mortos. Ela relatou: todos os santos mortos foram ressuscitados. Que glorioso encontro! Amigos a quem a morte havia separado foram unidos para nunca mais se separarem. Primeiros escritos. Esta descrição corresponde ao ensino bíblico de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo descreve a ressurreição dos fiéis na segunda vinda de Cristo. Em suas visões sobre o reino eterno, Ellen White viu detalhes extraordinários da nova terra. Ela descreveu: na nova terra, os remidos andarão na luz da glória de Deus. Não haverá mais dor nem morte, pranto nem clamor. As antigas coisas passaram. Todo motivo de lamentação foi removido. Não mais haverá morte prematura, corações partidos, lágrimas de tristeza. O grande conflito, capítulo 42. A profetisa viu que na nova terra, os remidos teriam corpos glorificados, livres das limitações e fraquezas da mortalidade. Ela contemplou jardins magníficos, rios cristalinos, e uma natureza restaurada à sua perfeição original. Cada detalhe que ela descreveu pinta um quadro de beleza e felicidade indescritíveis. Ellen White também recebeu revelações específicas sobre a preparação necessária para os eventos finais. Ela declarou: a preparação de um povo para permanecer no grande dia de Deus é assunto da mais vital importância. Em vista dos solenes acontecimentos que se avizinham, que energias deviam ser postas em exercício pelos que creem na verdade presente. Testemunhos para a Igreja, volume 8. A profetisa enfatizou repetidamente que esta preparação não consistia apenas em conhecimento teórico, mas em uma transformação real do caráter. Ela declarou: aqueles que esperam permanecer durante o tempo de angústia devem conhecer a Deus e ter uma experiência viva em sua graça. Devem ter seus caracteres purificados de toda mancha pelo sangue da aspersão. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Em suas visões sobre o juízo final, Ellen White contemplou cenas de majestade e terror que desafiam qualquer descrição humana. Ela viu o trono de Deus, cercado por milhões de anjos, e todos os seres criados prestando contas de suas ações. A justiça divina foi revelada em toda sua pureza, não deixando dúvidas sobre a retidão de cada decisão do Altíssimo. A profetisa viu que durante o milênio, os salvos participarão do julgamento dos ímpios, compreendendo perfeitamente a justiça de Deus em cada caso. Ela declarou: durante 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, realiza-se o julgamento dos ímpios. Os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. O grande conflito, capítulo 41.
Ellen White contemplou também o fim definitivo do pecado e de Satanás. Ela viu que após o milênio, quando os ímpios forem ressuscitados para enfrentar o juízo final, o próprio diabo será destruído pelo fogo que descerá do céu. Esta será a execução final da sentença pronunciada no Éden, quando Deus declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A profetisa descreveu este momento com palavras solenes: o fogo desce do céu e os devora. Satanás, a raiz de todo o pecado, e todos os seus seguidores, os ramos, são completamente consumidos. A penalidade do pecado foi paga, a raça rebelde extinta, o universo está purificado, o grande conflito, capítulo 42. Em suas revelações sobre a preparação pessoal, Ellen White recebeu orientações específicas sobre a vida espiritual. Ela declarou: o tempo de prova está justamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra, testemunhos para ministros. A profetisa viu que esta mensagem de justificação pela fé seria a preparação final do povo de Deus. Ela contemplou uma renovação espiritual que varrerá a igreja remanescente, purificando-a e preparando-a para receber a chuva serodia do Espírito Santo. Ellen White recebeu visões específicas sobre a obra médica missionária como preparação para a crise final. Ela viu que o cuidado com a saúde física seria fundamental na preparação do povo de Deus. A obra médica missionária é a mão direita do Evangelho. É necessária para o avanço da causa de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 7. A profetisa contemplou que nos últimos dias, quando as instituições médicas convencionais falhassem ou se tornassem inacessíveis aos fiéis, o conhecimento dos princípios de saúde seria providencial. Ela viu que Deus usaria seu povo para levar cura física e espiritual aos que sofrem. Em suas revelações sobre a educação, Ellen White viu que a preparação intelectual também seria crucial. Ela declarou: a verdadeira educação é missionária por sua própria natureza. Ensina aos jovens a serem colaboradores de Cristo. Educação. A profetisa contemplou que nos últimos dias, quando o sistema educacional mundial fosse controlado pelas forças do mal, as instituições educacionais fiéis seriam como oásis no deserto. Ellen White recebeu orientações específicas sobre a vida familiar como preparação para a crise final. Ela viu que o lar seria o primeiro campo missionário e que pais fiéis seriam instrumentos de Deus para preparar a próxima geração. O lar deve ser para os filhos o lugar mais atraente do mundo, o lar adventista. A profetisa contemplou que durante a perseguição final, muitas famílias seriam separadas pela fidelidade à verdade. Ela viu pais chorando ao ver filhos escolherem o caminho da apostasia, e filhos sendo rejeitados por pais incrédulos. Seria uma prova suprema do amor pela verdade. Em suas visões sobre a obra de pregação nos últimos dias, Ellen White viu que a mensagem final seria proclamada com poder sobrenatural. Ela declarou: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. O grande conflito, capítulo 38. A profetisa contemplou que esta proclamação final aconteceria quando muitos dos pregadores regulares tivessem sido silenciados pela perseguição. Deus levantaria mensageiros improváveis, jovens, pessoas simples, até mesmo crianças, para dar o último convite de misericórdia ao mundo. Ellen White viu também que os milagres acompanhariam esta pregação final. Ela contemplou cegos recuperando a vista, surdos ouvindo, paralíticos caminhando, e até mesmo mortos sendo ressuscitados como sinais do poder divino. Estes prodígios autenticariam a mensagem e despertariam a atenção do mundo. A profetisa recebeu revelações sobre a importância da oração na preparação para os eventos finais. Ela viu que o povo de Deus desenvolveria uma vida de oração intensa e constante. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo, caminho a Cristo. Ellen White contemplou que durante o tempo de angústia, quando não houvesse mais intercessor no santuário celestial, as orações dos fiéis subiriam diretamente ao trono de Deus como incenso aromático. Ela viu que aqueles que tivessem cultivado uma vida de oração estariam preparados para este período de prova suprema. Em suas visões sobre a apostasia final, Ellen White contemplou cenas que entristeceram profundamente seu coração.
Ela viu que muitos que professavam conhecer a verdade seriam enganados pelos milagres espúrios de Satanás. Quase todo mundo aceitará o lado da falsidade. Testemunhos para a Igreja, volume 8. A profetisa viu que esta grande enganação incluiria até mesmo aparições falsificadas de Cristo. Ela declarou: Satanás personificará Jesus Cristo, realizando milagres poderosos, e os homens se prostrarão e o adorarão como a Jesus Cristo. Testemunhos para ministros. Somente aqueles que conhecessem intimamente as Escrituras seriam capazes de discernir o engano. Ellen White recebeu orientações específicas sobre como identificar a verdadeira segunda vinda de Cristo. Ela viu que quando Jesus realmente voltar, sua aparição será visível a todos simultaneamente, acompanhada por fenômenos naturais extraordinários que não poderão ser falsificados. Quando Cristo vier, todos o verão. O som da trombeta será ouvido de uma extremidade da terra a outra. Testemunhos para a Igreja, volume 8. A profetisa contemplou também o papel dos 144.000 nos eventos finais. Ela viu que este grupo especial de santos vivazes passará pelo tempo de angústia sem experimentar a morte. Eles terão uma experiência única de santificação completa e serão traduzidos vivos para o céu, como Enoque e Elias. Ellen White descreveu os 144.000 como tendo o nome do Pai escrito em suas testas. Apocalipse 14. Ela viu que eles refletirão perfeitamente o caráter de Cristo e serão um testemunho vivo de que é possível viver sem pecar, mesmo na carne humana pecaminosa. Em suas revelações sobre o selo de Deus, Ellen White viu que este seria colocado nas testas dos fiéis antes do início das pragas finais. Ela contemplou que este selo não seria uma marca física visível, mas uma transformação espiritual que marcaria o caráter. O selo de Deus nunca será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Nunca será colocado na testa de homens ou mulheres ambiciosos e amantes do mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. A profetisa viu que aqueles que receberem o selo de Deus terão vencido completamente o pecado em suas vidas. Eles refletirão a imagem de Jesus Cristo tão perfeitamente que Satanás não terá poder sobre eles. Esta será a preparação final para enfrentar as provações do tempo de angústia. Ellen White contemplou as 7 últimas pragas com detalhes impressionantes. Ela viu que estas seriam derramadas sobre os habitantes da terra após o fechamento da porta da graça. As pragas cairão sobre os habitantes do mundo, e eles não se arrependerão de seus atos para dar glória a Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 6. A profetisa descreveu estas pragas como manifestações da ira pura de Deus, sem mistura de misericórdia. Ela viu úlceras malignas nos adoradores da besta, águas transformadas em sangue, calor escaldante do sol, trevas sobre o trono da besta, o secamento do rio Eufrates, e finalmente o grande terremoto e a saraiva destruidora. Durante estas manifestações terríveis da justiça divina, Ellen White viu que o povo de Deus estaria protegido miraculosamente. Ela contemplou anjos poderosos estendendo suas asas sobre os fiéis, criando um escudo invisível mas eficaz contra os juízos que cairiam sobre o mundo. Em suas visões sobre a Babilônia espiritual, Ellen White contemplou a confederação final das religiões falsas contra o povo de Deus. Ela viu que o papado, o protestantismo apóstata e o espiritismo se uniriam em uma aliança tríplice para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A profetisa descreveu esta união como cumprimento da profecia de Apocalipse 16, sobre os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que sairiam da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Ela viu que estes poderes usariam milagres enganosos para seduzir as nações e uni-las contra o remanescente fiel. Ellen White contemplou a queda final da Babilônia espiritual com linguagem dramática. Ela viu que quando as pragas começassem a cair, a confederação do mal se desintegraria rapidamente. Os próprios líderes religiosos que haviam promovido a perseguição se voltariam uns contra os outros em desespero e fúria. A profetisa recebeu revelações específicas sobre a preparação física para os eventos finais. Ela viu que o povo de Deus precisaria desenvolver habilidades práticas de sobrevivência, aprender a cultivar alimentos e cuidar da saúde sem depender completamente dos sistemas mundanos que poderiam falhar ou se tornar hostis. Ellen White contemplou cenas de famílias fiéis vivendo em lugares isolados, sustentando-se através da agricultura simples e da confiança na providência divina. Ela viu que Deus multiplicaria miraculosamente os recursos dos fiéis, assim como fez com a viúva de Sarepta no tempo de Elias. Em suas visões sobre o tempo do fim, a profetisa viu que a natureza responderia às orações do povo de Deus.
Ela contemplou chuvas caindo quando necessário, colheitas abundantes em pequenos terrenos, e proteção divina contra desastres naturais que devastariam outras regiões. Ellen White recebeu orientações sobre a importância da unidade entre o povo de Deus nos últimos dias. Ela viu que as diferenças menores seriam postas de lado diante da magnitude da crise final. O amor fraternal e a cooperação mútua seriam essenciais para a sobrevivência e o testemunho eficaz. A profetisa contemplou que durante a perseguição, grupos de crentes se reuniriam em lugares secretos para adoração e encorajamento mútuo. Ela viu anciãos fiéis liderando estas pequenas congregações com sabedoria e coragem, mantendo viva a chama da esperança mesmo nas horas mais sombrias. Em suas revelações sobre o ministério dos anjos nos últimos dias, Ellen White viu que estes seres celestiais teriam um papel ainda mais ativo na proteção e orientação do povo de Deus. Ela contemplou anjos assumindo forma humana para guiar os fiéis em momentos críticos, fornecendo direções específicas e encorajamento sobrenatural. A profetisa viu que cada filho de Deus teria um anjo guardião especialmente designado para os eventos finais. Estes anjos poderosos receberiam instruções diretas do trono de Deus sobre como proteger e orientar suas responsabilidades humanas através das provações supremas. Ellen White contemplou também o papel especial dos jovens nos eventos finais. Ela viu que Deus usaria de maneira especial a geração jovem para proclamar a mensagem final com poder e ousadia. Estes jovens consagrados seriam revestidos de poder celestial e falariam com uma autoridade que silenciaria os opositores. Em suas visões sobre o arrependimento final, Ellen White contemplou ondas de convicção espiritual varrendo o mundo durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Ela viu multidões sendo tocadas pelo Espírito Santo e saindo das igrejas apóstatas para se unirem ao remanescente fiel. A profetisa descreveu cenas comoventes de famílias sendo reunidas pela verdade, de pastores honestos abandonando posições de prestígio para seguir a luz, e de pessoas simples recebendo sabedoria celestial para compreender as profecias mais complexas. Ellen White viu que esta obra final seria acompanhada por um derramamento do Espírito Santo comparável ao Pentecostes, mas ainda maior em poder e extensão. Ela contemplou a chuva serodia capacitando o povo de Deus para terminar a obra da pregação do Evangelho em toda a terra. Durante este período de avivamento final, a profetisa viu que os dons espirituais seriam restaurados na igreja remanescente. Ela contemplou profetas, evangelistas, pastores e mestres sendo levantados por Deus com poder especial para fortalecer e equipar os santos para a prova final. Em suas revelações sobre a apostasia dentro da própria igreja remanescente, Ellen White viu cenas que causaram grande tristeza em seu coração. Ela contemplou que até mesmo entre aqueles que conheciam a verdade, muitos seriam seduzidos pelas sofisticadas heresias dos últimos dias. A profetisa viu que alguns líderes religiosos, por amor à popularidade e ao sucesso temporal, comprometeriam princípios fundamentais da fé. Ela contemplou divisões dolorosas dentro do próprio movimento remanescente, causadas pela introdução de doutrinas estranhas e práticas mundanas. Ellen White recebeu advertências específicas sobre os perigos do ecumenismo nos últimos dias. Ela viu que a pressão para a união religiosa seria intensa, e muitos seriam enganados por aparências de piedade e reforma. Somente aqueles que conhecessem profundamente os princípios bíblicos conseguiriam discernir os enganos sutis. A profetisa contemplou que a verdadeira reforma e avivamento viriam através de indivíduos humildes e consagrados, não através de movimentos organizados de cima para baixo. Ela viu Deus trabalhando através de pequenos grupos fiéis que manteriam pura a fé original, mesmo enfrentando oposição de autoridades religiosas estabelecidas. Em suas visões finais sobre a consumação de todas as coisas, Ellen White contemplou cenas de glória indescritível. Ela viu a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva adornada para seu esposo, brilhando com a glória de Deus e iluminando toda a nova terra com sua luz celestial. A profetisa descreveu os muros de jaspe, as ruas de ouro transparente como vidro, as 12 portas feitas de pérolas, e o rio da vida correndo do trono de Deus e do Cordeiro. Ela contemplou a árvore da vida estendendo seus ramos sobre o rio, produzindo 12 frutos diferentes e oferecendo suas folhas para a saúde das nações. Ellen White viu que na Cidade Santa não haveria templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro seriam o templo. Ela contemplou os remidos adorando continuamente diante do trono, cantando cânticos que somente eles poderiam aprender, e servindo como reis e sacerdotes por toda a eternidade. A profetisa recebeu revelações sobre a continuidade da existência além desta vida terrestre. Ela viu que o aprendizado e o crescimento continuariam por toda a eternidade,
com os remidos explorando os mistérios do universo e desenvolvendo capacidades que mal podemos imaginar em nosso estado atual. Ellen White contemplou viagens interplanetárias onde os salvos visitariam outros mundos habitados por seres que nunca pecaram. Ela viu a alegria destes mundos fiéis ao receberem os remidos da Terra, celebrando juntos as vitórias da graça divina sobre o pecado e a morte. Em suas revelações sobre o amor eterno de Deus, a profetisa viu que mesmo no céu, a cruz de Cristo permaneceria como tema central de adoração e estudo. Ela contemplou que através de toda a eternidade, os salvos continuariam descobrindo novas profundidades do sacrifício divino e novas razões para gratidão e louvor. Ellen White viu que cada cicatriz nas mãos de Jesus seria como uma estrela de glória, lembrando eternamente do preço pago pela redenção. Ela contemplou que os remidos nunca se cansariam de contemplar aquele que os amou e se entregou por eles, encontrando sempre novas facetas de seu caráter para admirar e celebrar. Estas visões sobre a crise final e o destino eterno não foram dadas a Ellen White apenas para satisfazer curiosidade profética, mas para despertar preparação espiritual urgente. Cada revelação vinha acompanhada de apelos solenes para a santidade pessoal e dedicação total à causa de Deus. A profetisa concluiu suas revelações com um apelo final que ecoa através dos tempos: a eternidade revelará o glorioso resultado da lei de Deus fielmente obedecida. Então se verá que é aquele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria, a perfeita harmonia entre a lei e o evangelho. O grande conflito, capítulo 42. Estas palavras de Ellen White não são meras especulações humanas, mas revelações divinas dadas para nossa admoestação e preparo. Elas nos chamam a uma vida de santidade prática, a uma preparação consciente para os eventos que em breve abalarão o mundo, e a uma confiança inabalável no triunfo final da verdade e da justiça. A questão que cada um de nós deve responder hoje é: estou preparado para enfrentar os eventos finais que Ellen White viu em visão? Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.